Mas antes vou pedir, presbítero Alessandro, passa aqui, faz uma oração conosco, amém? E vamos estar juntos, mergulhando aqui na palavra de Deus nessa noite, amém, irmãos? Louvado seja o Senhor nosso Deus. Feche os olhos neste momento, adoramos ao Senhor. Deus, Tu conheces o nosso coração, a necessidade, Senhor, que nós precisamos ouvir. Senhor, que Tu venha, Senhor, falar cada coração, e aquilo que nós precisamos levar para a nossa casa, e a nossa casa pode ficar cheia, Senhor, da Tua palavra. Que a Tua palavra venha falar, Senhor, ficar gravada no nosso coração. Venha usar o Teu servo, Pai querido, e aonde, Senhor, a Sua boca, os Seus ouvidos, as Suas mãos, Seus pés, Seus olhos, tudo, os membros do corpo, Pai, seja usado por Ti, Pai querido, e onde possa ser, Senhor, o canal, Senhor, de bênção, a Tua voz falando conosco, Pai. E aonde, Senhor, podemos escutar a Tua voz falando aos nossos corações, ó Pai querido, e ao ver modificação no meio de nós, ó Pai, porque a Tua palavra que liberta, a Tua palavra que salva, a Tua palavra que restaura, ó Pai querido, é a Tua palavra, é através da Tua palavra. Por isso eu te peço agora em nome de Jesus, amém. Pegue a sua Bíblia aí, meu irmão, Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo de número 2. Louvado seja o Senhor nessa noite. Apocalipse capítulo de número 2. Quem achou, diga amém. Diz assim o texto bíblico: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: aquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, diz estas coisas: eu conheço o teu labor e as tuas obras e a tua paciência, sei que não podes suportar os maus, e que tens provado os que dizem ser apóstolos e não o são, e os descobriste mentirosos, e sofrestes por amor do meu nome, e tens tido paciência e não desfalecesse. Mas tenho contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Mas lembra-te de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras, pois senão rapidamente virei a ti e removerei do teu lugar o teu candeeiro, exceto se te arrependeres. Mas tem isto a teu favor, que aborreces as obras no nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém. Podeis assentar, queridos. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Pastor, que palavra forte essa. Meu Deus do céu. Irmãos, eu creio que a igreja dos nossos dias, nós precisamos realmente de palavras que nos lembrem por que estamos aqui.
qual é a razão que nós estamos aqui? Quando nós olhamos para o livro da Revelação, nós vamos ver que ele inicia justamente com algumas cartas às igrejas da Ásia Menor, que são igrejas que estão ali, hoje atual Turquia, onde recebeu ali a palavra de Deus, onde igrejas foram semeadas, plantadas, igrejas que viveram intensamente o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando nós lemos aqui o texto bíblico, o objetivo do Senhor é primordial. Qual é, pastor? Voltar a praticar o amor que esta igreja vivia no início de sua vida cristã. Por isso que quando nós olhamos, queridos, a palavra de Deus, ela vem com alguns textos preciosos, por exemplo, dizendo para mim que o melhor é o fim das coisas do que o início delas, porque o importante não é se nós começamos até meio resvalando ou meio torto, o importante é nós terminarmos bem. Eu me lembro, vou pegar aqui o irmão Luiz, que cuida do jardim aqui da igreja com muito amor e muito carinho, e eu me lembro do cipreste vela que tem plantado aqui do lado do salão da nossa igreja. E eu me lembro que quando ele era uma pequena muda, ele estava teimando em crescer meio torto. E ele estava começando a crescer realmente de forma deformada. E aí o irmão Luiz, com todo o cuidado, com todo o zelo, foi ali, escavou aquela terra que estava um pouco dura, mexeu naquela terra, preparou ela, deu uma arrumada, e foi ali, cravou uma estaca retinha do lado do cipreste. Talvez ninguém notou, mas eu sou um cara que eu gosto de notar as coisas. E ele cravou uma estaca retinha do lado do cipreste. E ele amarrou aquele cipreste ali, para que ele crescesse de forma reta, de forma saudável. E é tão verdade que aquele que ele botou a mão ali e colocou uma estaca reta, colocou ali, a sua mão naquela terra, hoje já cresceu mais do que o outro. E as mudas eram praticamente quase que iguais de tamanho. E hoje ele já está uma árvorezinha frondosa, bonita, retinha, porque teve a mão de alguém que foi ali e cuidou daquela árvore. Quem está entendendo que Jesus quer trabalhar comigo aqui nessa noite? Oh, glória a Deus. E quando nós olhamos aqui para o texto, nós percebemos, irmãos, desta prática na vida cristã. Nós vemos nos nossos dias, irmãos, você sabe quando as pessoas começam aquela empolgação, quando tem um projeto novo, alguma coisa nova na sua vida, ela começa com todo o gás, com toda a empolgação, com todo o vigor, com toda a energia. Meu Deus do céu, agora vai! E daqui a um pouco ele para, ele desanima, ele volta atrás, o ânimo já não é mais o mesmo, a vontade já não é mais a mesma, a luta já não é mais a mesma, porque houve ali, irmãos, investidas, houve ali, irmãos, enfrentamentos, houve oposição, quem sabe, e ele começa a desanimar, ele começa a parar, ele começa a fazer apenas aquilo que é o essencial. Ele não é o melhor naquilo que ele faz. Ele já não dá 100% da sua energia naquilo que ele faz. Um exemplo disso é muitas pessoas, às vezes, que começam o seu serviço no emprego. Nos primeiros meses do seu trabalho, ele está ali, ele é 100% a empresa, ele é 100%, ele veste a camiseta da empresa que ele trabalha, ele dá o seu máximo, ele dá tudo, aí diz, mas eu não sou reconhecido aqui. Eu não recebo aquilo que eu mereço. E ele começa já a negligenciar o seu trabalho, ele já começa a não dar o seu 100%, ele já está lá no 80%, já está no 60%, já está 50%, ele já está só batendo cartão.
eu vou cuidar do meu. Mas não foi assim que Jesus nos ensinou, irmãos. Não foi assim. Imagina comigo se Jesus dissesse: sabe de uma coisa? O Antônio não merece ser salvo. Eu acho que a Maria não merece ser perdoada dos seus pecados. Sabe de uma coisa? Eu não vou morrer na cruz, não. O Pai é que me perdoe. Você já pensou se Jesus fizesse 50% da obra? Se Jesus botasse 50% da sua energia na obra para a qual ele foi chamado? Irmãos, Jesus é o nosso modelo em tudo na nossa vida. E você sabe, quando você abre a palavra de Deus, a palavra candeeiro, na qual eu vou me reportar aqui no texto de Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 1, é um dos tipos bíblicos para a igreja de Cristo. Você vai ver que aqui a carta começa dizendo que o Senhor, ele anda no meio dos 7 candeeiros, ou seja, ele anda no meio da sua igreja. Jesus está no meio da igreja, irmãos. Ela pode ser não perfeita, mas Jesus está aqui porque Ele que é perfeito. A igreja pode não ser perfeita. A igreja pode ter aí ainda as suas rugas, as suas máculas, mas Jesus está no meio dela, o Espírito Santo está no meio dela. E a função do Espírito Santo é preparar você, para que você possa encontrar com o Cristo. E quando eu olho para esse texto, irmãos, eu vejo aqui que muitas vezes o tempo vai passando e parece-nos que a vida cristã ela vai regredindo. E nós vamos deixando de lado o nosso primeiro amor. As práticas altruístas, ou seja, o que é algo altruísta? É alguém que não quer receber nada em troca pelaquilo que está fazendo. E muitas vezes quando você fala com algumas pessoas, seja na vida comum, seja às vezes até na igreja do Senhor, mas tem isso, pastor, na igreja do Senhor? Tem, irmão. Porque a igreja de Cristo, ela é composta de 2 tipos de pessoas. E alguns elementos que são figuras de linguagem que exemplificam isso. Por exemplo, na igreja tem o joio e tem o trigo. Na igreja tem o bode e tem a ovelha. Aí as pessoas perguntam: o que eu vou ganhar se eu fizer tal coisa? O que eu vou receber se eu fizer tal coisa? Agora a pessoa que é altruísta, não, ela faz sem desejar nada em troca, ela faz porque ela ama fazer isso. E eu louvo ao Senhor porque ainda na nossa igreja nós temos muitos irmãos que fazem as coisas para o reino de Deus sem pedir nada em troca. Eu tenho algumas pessoas sentadas aqui na igreja que muitas vezes você não precisa nem pedir as coisas para eles. Eles vão lá, eles cuidam da casa do Senhor, eles cuidam da igreja, eles zelam pela obra do Senhor, pelo aquilo que a igreja do Senhor tem. Estão sentados aqui. E eu louvo a Deus porque são o quê? Altruístas, não desejam nada em troca do seu serviço. E eu glorifico ao Senhor por isso. Louvo a Deus pela vida dos nossos irmãos. Quando nós olhamos aqui para o texto bíblico, por que muitas vezes, irmãos, e aí separando aqui algumas coisas importantes para nós fazermos uma reflexão bíblica aqui nessa noite. Meu desejo aqui, irmãos, é que você saia daqui pensando acerca da palavra de Deus. Eu quero que você amanhã, segunda-feira, lembre do que foi ministrado aqui. Amém? Não adianta que você participar de um culto fogo, muito fogo. Mas depois na segunda-feira você não lembra nada do que foi pregado ou ministrado.
E o pior de tudo, não pratica aquilo que foi ministrado. Não pratica aquilo que você recebeu. Irmãos, uma coisa que eu tenho aprendido cada vez mais na minha vida, que é impossível você praticar a palavra de Deus e não dar certo. É impossível você colocar princípios bíblicos em prática na sua vida e não funcionar. Irmão, o mundo tem aprendido isso. O mundo tem aprendido a colocar em prática aquilo que a Bíblia ensina com relação a negócios, a família, casamento, relacionamento, e tem dado certo para eles que são ímpios. Eles não praticam a palavra de Deus para serem salvos, eles praticam a palavra de Deus para se darem bem na vida. Imagina você, meu irmão, que por teoria deveria praticar a Bíblia não para ser bem sucedido, porque eu vou dizer uma coisa muito forte para aqui para você nessa noite, preste atenção. Isso pode até ofender os seus ouvidos. Deus não está preocupado se você está doente. Deus não está preocupado se as tuas finanças estão horríveis. Deus não está preocupado, meu irmão, se você está enfrentando problemas no seu casamento. Que isso, pastor? Porque nós temos transformado a igreja de Cristo em consultório médico. Nós temos transformado a igreja de Cristo em coach, para ser bem sucedido na minha empresa, no meu comércio, na minha indústria, no meu emprego. Nós temos transformado a igreja em consultório psiquiátrico, psicológico. Você sabe para que existe igreja, irmãos? Para que você seja um salvo. A igreja existe para que você tenha um encontro com Jesus e seja um redimido. Pastor, e as outras coisas? As outras coisas você vê em Mateus 6,33. Mas buscai em primeiro lugar o reino dos céus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas nós estamos buscando só as outras coisas, parece que na igreja. E isso está nos afastando do primeiro amor. Irmão, é impossível você ter uma vida justa diante de Deus e Deus não falar ao teu coração acerca do teu casamento. É impossível você ter uma vida justa diante de Deus e Deus não ser o provedor da tua casa. Nós não vivemos estas coisas para recebermos como consequência, mas nós vivemos essas coisas porque já são consequência de uma vida com Deus. Então, quando eu olho aqui para esta palavra, eu vejo que o abandono do primeiro amor, ele pode ser resultado de dificuldades na vida cristã, mas dificuldades que são geradas por mim mesmo, dificuldades que são geradas por causa, irmãos, do meu afastamento da presença de Deus e do propósito de Deus para a minha vida. Quando você ouve na Sagrada Escritura esta carta endereçada à igreja de Éfeso, nós vamos ver que ela enfrentou muitos problemas. Mas, irmãos, problemas existem para serem resolvidos. Quando você vai colocando os problemas para debaixo do tapete, quando você vai escondendo os problemas e ignorando eles, você acha que eles vão sumir da sua vida? Não vão sumir da sua vida. Eles vão se transformar um monstro na sua vida. E eu olho aqui para a Bíblia Sagrada, que esta era uma igreja que ela trabalhava e trabalhava muito.
É tão verdade que a palavra aqui escrita é copos, que quer dizer o quê? Trabalhar até a exaustão. Ela trabalhava continuamente, até ficar cansada. Só que em vez de tributar esse trabalho a Deus, vem a síndrome de Marta. Quem conhece a síndrome de Marta? Está Jesus visitando a casa de Lázaro, seu amigo. E a Bíblia diz que há uma cena exposta. Lázaro tem duas irmãs, Marta e Maria. E a Bíblia diz que Maria está aos pés de Cristo, ouvindo Cristo. E Marta está tarefada com os labores da casa. Por que eu uso essa palavra? A mesma, copos. Ela está trabalhando até a exaustão. Como é que o senhor sabe disso, pastor? Porque ela chega ao limite. E diz para Jesus: Jesus, não te indignas, não te, como quem diz, não está vendo o que eu estou fazendo? A minha pergunta é, será que Marta estava preocupada mesmo na recepção de Jesus? Se ela estava preocupada, ou se ela queria que Jesus notasse que ela estava trabalhando? Será que muitas vezes a gente quer fazer as coisas porque a gente quer que notem que nós estamos fazendo? Porque nós queremos ser honrados? Queremos ser louvados? Ou nós estamos fazendo para louvor do Senhor? Sabe quando é que um trabalho na nossa vida vai à exaustão? E eu falo aqui de trabalho espiritual. É quando esse trabalho espiritual não é para a glorificação do Senhor, mas é para a minha glorificação. Porque se eu estou fazendo para aquele que é glorificado, aquele que é glorificado renova minhas forças. Porque é uma promessa: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Está no livro do profeta Isaías, capítulo 40. Ou seja, se eu estou fazendo para a glorificação dele, ele mesmo se encarrega de aumentar o meu ânimo, de me fortalecer, aleluias, de renovar-me, ele mesmo se encarrega de restituir as minhas forças. A Bíblia diz que é ele que dá força ao que está cansado, e aquele que não tem nenhum vigor. É no Senhor que você vai renovar suas forças. Se você está trabalhando para a glorificação do Senhor na sua vida, o Senhor vai renovar em você as forças, o Senhor vai renovar em você o vigor, o Senhor vai renovar em você a esperança. Mas Jesus fala uma coisa. O que Jesus fala, pastor? Jesus fala que o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Porque se a mão direita faz e a esquerda já ficou sabendo, então a mão direita já recebeu o seu louvor. Quem entendeu, diga amém. Ah, pastor, mas não estão vendo o que eu estou fazendo. Então coloca na mão de Deus, irmão. Porque a Bíblia diz que quem se humilha a Deus, exalta. Não vai precisar você se exaltar, meu irmão. Deus vai se encarregar de exaltar o teu nome. E sabe o que vai acontecer quando o teu nome for exaltado? Você vai glorificar o Senhor de novo. Quem está entendendo, diga amém. Oh, aleluia. A Ele a glória, a Ele honra, a Ele louvor. E sabe o que acontece quando você faz isso para o Senhor? Você é renovado, você é fortalecido. E você diz, eu vou continuar. Porque eu não estou fazendo isso para o irmão, eu não estou fazendo isso para o pastor, eu não estou fazendo isso para a igreja, eu estou fazendo isso para o Senhor, que é o dono da igreja e que caminha no meio dela.
Mas eu sei, irmãos, olha aqui outra coisa interessante, no versículo de número 2, diz também que eles tiveram que enfrentar homens maus. Quando eu olho aqui para a palavra de Deus, no capítulo 2, versículo 2, olha o que está escrito aqui: eu sei o teu labor e eu conheço as tuas obras. Eu sei o que você faz. É isso que Jesus está dizendo. Eu sei exatamente o que você faz. E ele diz assim: eu conheço a tua paciência. Você sabe que eu gosto muito de uma inspiração, de uma analogia à palavra paciência, que é o que? É esperar sem nunca desanimar. Eu conheço a tua paciência. Eu sei que você não está desanimando, você está esperando, você está firme, você não sai do seu lugar, você não sai por nada. A luta está pesada, a adversidade está batendo na porta, mas você está ali firme e constante. Eu não vou sair do meu lugar. Ah, mas por que isso? Não vou sair do meu lugar. Oh, glória a Deus, eu sei quem me colocou aqui, eu sei quem cravou as bases para eu estar aqui, eu sei qual foi o tempo, os fundamentos que foram colocados para que eu pudesse estar aqui. Oh, glória a Deus. E a minha casa não está edificada sobre areia, como Cristo ensinou na parábola dos 2 fundamentos. Ele disse: oh, que a casa que está fundamentada numa rocha, pode vir as provações, pode vir as lutas, pode vir as adversidades, mas a casa não cai. Por isso o Senhor diz assim: eu conheço as tuas obras, eu sei que você foi paciente e que não suportastes os maus. Ou seja, eu fiz uma barreira contra os maus. Porque, oh irmão, meu Deus do céu. E o bom da igreja, sabe o que é? De todas as religiões que existem no mundo, eu amo ser cristão, porque cristão não deve passar a mão por cima das coisas erradas. O cristão não deve tapar o sol com a peneira. O cristão tem que, irmãos, resistir, como certa vez o apóstolo Paulo resistiu a Pedro na cara. Irmãos, às vezes saía lasca no meio dos apóstolos. Sabe por quê, irmãos? Porque o apóstolo Pedro, ele por vezes, ele tinha um duplo comportamento. O apóstolo Pedro, quando estava com os gentios, comia churrasco, banqueteava, ou se alegrava. Aí quando os judeus vinham, ele dizia: não, nós não podemos praticar essas coisas, E aí ele já se desvencilhava dos gentios e ia para o lado dos judaizantes, E assim por diante. Ele parecia uma bolinha de ping-pong. Aí vem o apóstolo Paulo e fala isso na cara dele, e exorta ele quanto ao comportamento dúbio dele. Eu parafraseei a história aqui, tá, irmãos? A história direitinho você vai encontrar nas Sagradas Escrituras. Como aqui nessa igreja, a igreja chama viva, mas você tem sangue de beriano na veia. Pastor, o que é isso? Irmão, se você não é um crente beriano, a partir de hoje, levante a mão aí que eu quero profetizar na sua vida. Você tem medo de que o pastor profetize na sua vida, irmão? Você não acredita na minha palavra, não? Você não leu isso na Bíblia ainda, não? Então eu vou explicar antes aqui de profetizar na sua vida, então. Baixa a mão. Você sabe o que é um crente beriano? Um crente beriano é aquele que está sentado aí e está ouvindo aqui. E quando ele ouve o que está falando aqui, ele pega e examina na Bíblia para ver se o que aquele que está falando aqui está falando segundo o que está na Bíblia. Os crentes berianos só aceitavam as palavras que estavam condizentes com o que estava escrito na Bíblia Sagrada. Quem quer ser crente beriano nos nossos dias? Agora você levantou a mão, o abençoado. Então receba aí em nome do Senhor Jesus. Seja um crente beriano que examina as Escrituras para ver se está condizente a mensagem do pregador, se aquilo que ele está pregando condiz com o que está escrito na Bíblia Sagrada. Meu irmão, para de comer pregação fast food. Para de comer pregação que se esquenta no micro-ondas em 3 minutos.
Vai estudar a Bíblia Sagrada. Vai ler a Bíblia, meu irmão. Ah, mas é o fulano de tal que pregou. Eu pouco estou me importando quem é o fulano de tal. O que ele está pregando está na Bíblia Sagrada? Então dá glória a Deus, aceita e guarda no coração. Não tá, irmão? Para de assistir esse cara, rasga essa mensagem dele e fica com a Bíblia Sagrada. Amém? Porque tem uns camaradas aí, irmão, que tem umas revelações do inferno. Eu acho que ele comeu muito de noite, sonhou e achou que foi Deus que estava falando. Meu Jesus Cristo, nós temos que resistir a esses homens maus, irmãos, que querem fazer comércio com as ovelhas, que querem raspar toda a sua lã, querem tirar toda a sua gordura, e deixam morrer a míngua, não dão pasto para a ovelha comer. Estou aproveitando aqui porque meus olhos estão passando aqui, ainda se eles estão bons. Eu vejo que a maioria dos irmãos aqui são crentes, que conhecem a Sagrada Escritura. E se você que está em casa nos assistindo também. Se não tem, irmão, vai se acostumando. Nós como igreja, Jesus está exaltando, ó, vocês foram bem, vocês resistiram os mal dentro de vocês. Aqueles que têm um comportamento dúbio. Resistir os fracos. Ah, mas a Bíblia não diz que tem que suportar os fracos, tem, irmão, mas não suportar os pecadores contumazes. O que é um pecador contumaz? É o camarada que tem sempre um ciclo de pecado na sua vida. O cara está sempre pecando, sempre pecando, sempre pecando, sempre pecando, sempre pecando, sempre pecando. É verdade, irmãos. Irmão, tem que se arrepender, tem que mudar de vida. Essa igreja do século XXI está aceitando tudo. E não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina, irmãos, que Deus... Porque se você pega a Bíblia Sagrada, ela tem 2 testamentos. Parece que o Deus do Velho Testamento é um Deus irado, iracundo, vingativo e que mata todo mundo. Parece ou não parece? A minha pergunta, mudou para o Novo Testamento? O que você acha? Deus mudou? Mas por que Deus não mata hoje em dia então? É porque você está vivendo um período da misericórdia. Deixa passar o período da misericórdia para você ver o que vai acontecer. Deixa Deus fechar o tempo da misericórdia para você ver o que vai acontecer. Se você ler a carta aos Hebreus, você vai ver que Deus está ali protestando o castigo. E contra a igreja, não é contra os ímpios não, porque os ímpios já estão no castigo. Você vai ver que no mesmo Novo Testamento, onde Deus começa através dos evangelistas a pregoar a mensagem de redenção, de salvação, da misericórdia através da morte da cruz, também diz assim, olha, o mesmo Deus que pode matar o corpo também lança a alma no inferno. E o profeta no Velho Testamento diz, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Então, irmãos, nós não podemos concordar com o pecado. Nós não podemos concordar com as coisas erradas. O nosso amor deve ser um amor renovado. A Bíblia diz ali no mesmo versículo que eles colocaram à prova os falsos profetas. A Bíblia nos ensina, irmãos, que nós temos que provar os espíritos. E João diz que nenhum espírito que não proceda de Deus confessa que Jesus Cristo veio em carne. Provai os espíritos. Qual é o espírito que está agindo? Qual é o espírito que está se movendo?
provai os espíritos. Irmão, vamos despertar, vamos ser renovados. Aqui ele diz que eles tiveram que suportar provas para serem testemunhas de Jesus. A minha pergunta é: você tem sido provado e você tem suportado para ser testemunha de Jesus? Sabe qual é o problema da igreja do século 21? Vou falar. Nós queremos ser os politicamente corretos. E o pior de tudo, irmãos, sabe por que nós temos sido politicamente corretos? Porque nós desconhecemos as Escrituras. Nós não temos fundamento na Escritura. Irmão, eu tive que tirar o chapéu para o adventista, um pastor adventista. Um pastor adventista chamado Rodrigo Silva, alguns irmãos conhecem. Eu já até disse para eles que estão no seminário estudando Bíblia conosco. Já dei até dica de vídeos para eles verem. Que ele é um arqueólogo, ele é um estudioso muito bom na parte de arqueologia bíblica, de fundamentalismo cristão. Agora, quando entra nas questões da soterologia adventista, a gente deixa de lado, porque a gente não crê no que eles creem. Nós somos pentecostais, eles não são. Mas não quer dizer que o que é bom na vida deles eu não posso aproveitar. Quem entendeu, diga amém. Ele foi num programa de TV, irmãos, e ele arrasou. Eu disse: rapaz, Deus te usou aí agora. Que os caras, irmãos, tinham um agnóstico sentado na bancada do programa, e o cara ficou assim, ó. Porque ele não sabia o que responder. O pastor Rodrigo usou filosofia, usou até ateístas, filósofos, para mostrar que Deus é Deus. Irmãos, eu me enchi de orgulho do adventista. E eu disse assim: eu preciso ser assim. Eu sou pentecostal e eu tenho que ser assim. Eu tenho que ter o fundamento das Escrituras, eu tenho que ter conhecimento, eu tenho que ter revelação de Deus, porque Pedro diz assim, ó: quando pedirem a razão da esperança da vossa fé, você tem que ter na ponta da língua as razões para explicar para essas pessoas. Aí sabe o que acontece com os crentes dos nossos dias? Chegam para ele e perguntam assim: por que você é crente? Por que você se comporta desse jeito sendo crente? É porque o pastor falou. Aí, não, a pior de todas, irmãos, você e quem está assistindo na tela, pelo amor de Deus, nunca use essa frase na sua boca. Porque se eu souber, irmão, a gente não está colocando ninguém em disciplina mais aqui na igreja, mas já estou até a fim de reunir os presbíteros da igreja, fundar um colégio disciplinar da igreja, para botar os crentes em disciplina nessa igreja. E se eu souber que alguém usou essa frase, você vai ser o primeiro a entrar em disciplina. Qual é, pastor? Eu não faço isso porque o pastor não deixa. Irmão, eu vou botar você em disciplina. Porque se você não sabe a razão por que você não faz tais coisas e você não tem tais comportamentos sociais, pelo amor de Deus, irmão, aceita Jesus de novo, se converte, faz o cursinho de discipulado, pelo amor de Deus, frequenta a escola bíblica, que pode ser que então entre alguma coisa na sua cabeça e você saiba responder o ímpio quando ele te perguntar alguma coisa da tua fé. E se não dá para você dizer aleluia, diga: Jesus tem misericórdia de mim. Eu sou um péssimo crente. Mas pastor, não era isso que eu queria ouvir no culto de domingo. Mas é isso que Jesus está falando, para ver se você desperta, irmão. Aí você não sabe por que você não tem mais vontade de fazer nada. Você não sabe por que está as coisas dando errado. Quer ver? Vou fazer um desafio aqui para você nessa noite. Não responda para ninguém a não ser para o seu coração.
Qual foi a última vez que você fez um culto com a tua família em casa? Que você sentou lá na sua casa, vamos fazer um culto aqui hoje nós. Fulano você canta, fulano você dá a palavra introdutória, eu, pai, vou pregar, e você, filho, aí recolhe a oferta. Ué, irmão, o princípio é igual. Você já viu alguém no tabernáculo sem oferta? Peguei vocês agora. Qual foi a última vez? Irmãos, nós precisamos enfrentar as heresias. Você vê a Bruna Carla aí, está apanhando até por dentro dos olhos, não está? Não sei se você tem acompanhado. Porque ela num podcast, ela assumiu os seus valores e princípios e fundamentos cristãos. Ela assumiu o que ela é. Está aí sendo massacrado nas redes sociais. Não posso falar certas coisas porque Deus o livre, vão me massacrar. Não posso falar certas coisas na faculdade porque vão me... Irmão, se você tiver fundamento, se você sabe do que você está falando, se você tem convicção, irmão, 2014 acho que foi, a minha memória agora aqui, o Covid. A gente esquece uma coisa e diz agora, Covid, né? Mas eu não lembro mesmo. Eu não lembro se foi 2014 ou 2016, eu não lembro mesmo. Pastor Silas Malafaia, ele pode ter lá os defeitos dele, tem certas coisas que eu não concordo com o pastor Silas. Acho que às vezes baixa o espírito dele de irritabilidade, né? Mas é um camarada, irmãos, que ele foi na comissão, se não me trai a memória, dos direitos humanos na Câmara Federal, falar contra a ideologia de gênero. Os camaradas acharam que ele ia lá com uma Bíblia debaixo do braço e que ele ia falar só em texto bíblico. Irmão, ele deu uma aula para os caras. Ele deu uma aula, irmãos, que os ativistas da ideologia de gênero, né, teve uma deputada federal, irmãos, que ela quis sair, aí todo mundo começou a dar vaia, aí que daí foi bonito, né? Fica aí para escutar agora. O outro dizia lá, adivinha quem era? O Bolsonaro, né? Só tinha que ser aquele doido, né? Porque ele era deputado federal naquele tempo. E o pastor Silas, irmão, tinha o quê? Fundamentação científica, fundamentação psicológica, sociológica, histórica, documentação, pesquisa. Você acha que o camarada foi lá sabendo o que estava fazendo? Agora, como a gente não sabe, a gente é o politicamente correto. Não vou falar, né? Que nem diz, né? Religião não se discute. Irmão, a igreja de Cristo hoje é o quê? Jesus chamou você para ser luz. E luz, irmãos, para brilhar, para acender, precisa de quê, irmão? Combustível. Se você não tem combustível na sua vida, você é uma lâmpada apagada. Se você não tem combustível no seu carro, ele não anda. Se você não tem combustível no seu organismo, que é o alimento, ele morre, ele não anda, fica doente. Quem está entendendo o que o pastor está falando aqui nessa noite? Irmão, o crente precisa ser inteligente, sábio, fundamentado não só nas escrituras sagradas, mas contextualizar o mundo dentro da escritura e saber combater as heresias, dentro e fora. Por que essa igreja, ela esfriou no seu primeiro amor? Porque ela não conseguiu suportar as adversidades. Porque ela achou que talvez na força do seu braço ela conseguiria. Não, eu sou crente, eu faço jejum, eu faço oração,
Irmão, tudo isso é muito lindo, mas se Jesus não for o foco, de nada tem valor. Se o que você faz não tem foco em Jesus, não é para a glória de Jesus, não é para a glorificação do Senhor, porque a Bíblia diz o quê? Quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer coisa, faça tudo para a glória do Senhor. Então, diante disso, nós vimos aqui, irmãos, o quê? Que não importa quanto você sofra pela obra de Deus, não importa quanto sejamos desprezados, o quanto sejamos enganjados e explorados, o amor deve continuar sendo a nossa marca principal. Por que adiantou tudo o que eles fizeram, se o amor esfriou? Se perdeu o primeiro amor. Ou seja, o foco pelo qual eu estou fazendo. E qual é o foco primeiro? A igreja de Éfeso recebeu elogios e os merecia. E se nós olharmos um aspecto doutrinário, apenas teórico, o que eu diria da igreja de Éfeso? Presbítero Elias, é uma igreja vencedora. Meu Deus, fez tudo isso. E é tão interessante que você vai ver no final do texto que eles resistiram aos tais dos nicolaítas. Nicolaítas era uma seita que apareceu no meio do cristianismo por um homem que dentro da igreja começou a propagar a vida lasciva. Alguns teóricos cristãos diziam que ele permitiu que a sua mulher tivesse vários maridos, ou seja, era um homem infiltrado que dizia, não, você pode praticar a poligamia dentro da igreja, não tem problema. Outros diziam da perversidade que esse homem praticava na vida sexual. E muitos, por causa da lascívia humana, por causa dos desejos, irmão, se você não refrear a sua carne é lasciva. Quem coloca freios na nossa carne é a nossa mente. E se a sua mente está deturpada, se a sua mente, você sabe o que é que forma um caráter de uma pessoa desde a sua meninice? E a formação desse caráter, estou falando da palavra caráter que todo mundo conhece, porque a palavra técnica na psicologia para isso é superego. Para a psicologia, o superego seria uma região do subconsciente humano, onde dentro desse subconsciente humano estaria toda uma lista gravada no subconsciente das coisas que o ser humano não pode praticar. E toda vez que o ser humano quer praticar alguma coisa, ele vai lá nessa lista do subconsciente humano e ele consulta essa lista. Irmãos, você faz isso sem querer, isso é automático. E aí está lá, você não pode matar. Está lá, beber faz mal à saúde. Está lá, você não pode mentir. Você não pode adulterar. E se está lá gravado nessa lista do teu subconsciente, dificilmente você vai praticar isso. Pastor, então por que as pessoas praticam? Porque não foi gravado. Pastor, mas eu sou uma pessoa que, quando eu me converti, eu já era adulto, eu não tive um ensinamento num lar cristão, eu não tive lá os regramentos importantes, salutares de uma vida familiar cristã. Irmão, não tem problema, porque João capítulo 3 diz que quando você conhece Jesus, você nasce de novo, e quando você nasce de novo, essa lista é zerada, e começa a ser colocado em sua lista, um caráter cristão, um caráter de Cristo, e se o caráter de Cristo está em mim, eu não pratico as coisas do mundo. Pastor, mas se o crente pratica é porque na verdade nunca nasceu de novo, ponto.
Eu falei, se não dá para dar aleluia, diga misericórdia. Aleluia, Jesus. Aí a gente começa a entender por que o amor de muitos esfria. Porque ele não está aqui por um propósito que é eterno, ele está aqui por um propósito que é passageiro. Eu quero falar uma coisa muito forte para você, irmão. Eu quero ver você no céu. E no céu só entra quem tem caráter de Cristo, quem é a imagem de Cristo, quem emana de você, eu emano de mim, o bom perfume de Cristo. Aleluia, Jesus. Irmãos, a igreja de Éfeso recebeu elogios, mas Jesus repreendeu ela. Como assim, pastor? Jesus disse: porém eu tenho contra ti. Eu tenho contra você. O que é que Jesus fala que tem contra essa igreja, irmãos? Capítulo 2, versículo 4. Mas eu tenho contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Irmãos, o primeiro amor, ele é caracterizado pelo trabalho incansável. É isso? Não. Ele é caracterizado, pela tolerância, pela paciência? Não. Então você, meu irmão, você, minha irmã, pode até dar uma boa desculpa para ter abandonado o primeiro amor, que é aquela posição inquestionável de você com a tua força, toda a tua energia. Por isso que a Bíblia diz assim: qual é a característica do verdadeiro e primeiro amor? É quando está escrito lá: quando te vier à mão algo para fazer, faze com todas as tuas forças, com toda a tua garra, com toda a tua energia, com excelência. Aí vem aquela frase: não fazer as coisas como para os homens, mas fazer as coisas como para Deus. Aleluia. Senhor, eu estou fazendo isso para ti. Senhor, eu quero fazer isso para a glorificação do teu nome, para a exaltação do teu nome. Você não faz, irmão, por amor de Deus, nunca deixe um filho do diabo, que às vezes está infiltrado no meio da igreja, e diz assim: para de fazer isso, você está fazendo isso para o pastor. Irmão, já repreenda e dizendo assim: para trás de mim, Satanás. Você vai ver, esse filho do diabo nunca mais vai vir falar com você, meu irmão. Ah, pastor, vou perder a amizade. Irmão, melhor você perder essa amizade que perder o céu. Porque um cara desse vai fazer você virar um murmurador, vai fazer você esfriar o teu primeiro amor. Ah, Jesus estava falando isso para Pedro? Não, irmão, Jesus está falando isso para o inferno do demônio que estava atrás de Pedro, que estava instigando as ações de Pedro. Não deixe, irmão, ninguém usar os teus ouvidos para receber, não deixe você usar os teus ouvidos para receber uma palavra de murmuração, seja de um irmão da igreja, seja do teu pastor, seja da igreja que você frequenta. Irmão, não empresta os teus ouvidos para esses murmuradores. E o que eu faço, pastor? Coloque ele em oração. Diga: Senhor, encontra a vida desse meu irmão aí, que ele está com algum problema, Jesus. Para ele estar murmurando é porque ele não está bem. E ponto, irmão. Não estica a conversa, porque isso esfria. E quem, irmãos? E Jesus fala isso, sabe por quê, irmãos? Porque Jesus quer que essa igreja se arrependa. Porque se ela não se arrepender, coisa preciosa, né, irmãos? Tem oportunidade de arrependimento, tem oportunidade de mudança.
Porque senão, irmão, o mesmo Jesus que perdoa, que é o advogado fiel, que nem canta a Bruna Carla, que é o mesmo advogado da Epístola de João, capítulo 1, é o mesmo que vai ser o juiz e castigar. Olha aqui o que ele diz aqui: se você que abandonou o primeiro amor, não vai ficar sem castigo. Qual é o castigo que Jesus está falando no texto? Irmãos, você olhando o texto, ele vai dizer o quê? Lembra-te, versículo 5, de onde caíste, arrepende, pratica as primeiras obras, pois senão, rapidamente virei a ti e removerei do teu lugar o teu candeeiro. Eu vou tirar a tua função. Qual é a função do candeeiro, irmãos? Para que serve um candeeiro? Hoje a gente não tem mais candeeiro, não é verdade? Hoje nós temos a lâmpada, a energia elétrica. Mas o candeeiro é o quê? O produtor de luz. Poderíamos dizer que a lâmpada hoje é o nosso candeeiro. Se o Senhor vai tirar o candeeiro do seu lugar, Ele vai tirar ele da sua função. Você vai deixar de ser luz. Meu Deus do céu. Irmão, se eu não sou luz, eu sou o quê? Não, vamos falar sério aqui nessa noite, irmão. Se eu não sou luz, eu sou o quê? Vamos parar de brincar de ser crente, irmãos? Vamos ser crente mesmo? Vamos assumir a nossa identidade com Cristo? Vamos parar de ser agente secreto? Ser crente na igreja e agente secreto no mundo? Jesus fala uma frase que às vezes eu medito nela e eu me arrepio. Ele diz assim: aquele que se envergonhar diante de mim, diante dos homens. Olha o que Jesus fala: aqueles que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai e dos seus anjos. Isso é muito forte, irmãos. Quando eu olho para a palavra de Deus, e aqui eu estou encerrando, há uma oportunidade de Deus. O Deus dá uma oportunidade de solução. Ele diz: o abandono do primeiro amor termina quando nós voltamos a praticar as boas obras. A Bíblia fala que Deus já preparou as boas obras de antemão. As boas obras são um reflexo de uma vida transformada, lavada, redimida no sangue do Senhor Jesus. Porque parece-nos contrastante uma igreja que pratica tantas coisas e o Senhor diz: eu tenho uma coisa contra ti. Apesar de você ter paciência, apesar de você aí não suportar aí os homens maus dentro da igreja, apesar de você resistir os nicolaítas, que são os pervertidos, apesar de você fazer tudo isso, você ter paciência, suportar, se esforçar, eu tenho contra ti que você abandonou o primeiro amor. Parece um contraste. Como assim eles fazem tudo isso e não têm amor? Não tem a energia? É que o contraste é o seguinte, irmãos, e assim digo eu e não o Senhor. O pessoal do curso lá já sabe, quando eu falo isso, é um posicionamento do pastor Samuel, não é uma doutrina bíblica. E a Bíblia me dá essa liberdade de eu pensar. Crente também pensa. Então digo eu e não o Senhor. É que essa igreja estava fazendo tudo isso para ser uma salva. Eles estavam fazendo isso porque achavam que com isso alcançariam a redenção. Mas eu não faço essas coisas para eu me salvar, porque a salvação é um dom gratuito de Deus.
Romanos é a manifestação, a carta aos Romanos e a carta aos Efésios manifestam esta graça, esse favor de Deus e a justificação pela fé. Efésios nos ensina o apóstolo Paulo que a salvação é um dom de Deus, isso não vem das nossas obras para que ninguém se vanglorie. Mas então o que são as obras, pastor? São reflexo de uma vida que foi salva. Eu faço porque sou salvo, e eu não faço qualquer obra, eu faço as obras que Deus já providenciou para que eu realizasse. E é tão verdade que as obras que Deus planejou para a minha vida me chamam, ardem no meu coração. Irmãos, e o inimigo luta com a minha carne todos os dias para que eu não faça isso para a qual Deus me vocacionou. Porque são essas obras que permanecem. Eu lia no sepultamento de uma irmã aqui da nossa igreja que faleceu, que é Apocalipse capítulo 13 ou 14, 13 ou 14, não me recordo agora, né? Esse Covid é desgraçado, irmãos, né? Mas ele diz assim, que o Senhor tem prazer na morte dos seus santos. Olha que frase poderosa essa. E as suas obras os acompanham. Olha que coisa poderosa essa frase. Oh, aleluia. Oh, irmão, nós precisamos voltar a realizar aquilo que realmente importa. E eu convido você a ficar em pé. Eu preciso fazer aquilo que realmente vai produzir para a eternidade. Irmãos, é bom trabalhar? Quem gosta de trabalhar aqui? 100% levantou a mão. Porque trabalhar é bom, não é, Fernando? Coisa boa, né, irmãos? Jesus conta a história de um homem que ele plantou, ele colheu tanto fruto do seu trabalho, que a Bíblia diz que o celeiro dele não comportava aquilo que ele conseguiu colher, de tanto que ele plantou, de tanto que ele trabalhou, de tanto que ele realizou, que ele pegou e disse, vou desmanchar esses celeiros, eu vou construir celeiros maiores. Aí ele construiu aqueles celeiros, juntou tudo que ele plantou. Quando ele terminou o seu trabalho, ele olhou e disse para ele mesmo, oh, minha alma, folgue-se dentro de mim, fique satisfeita, minha alma, porque você plantou, juntou, guardou tudo em celeiros, e você tem agora, você é o cara. E o que mais me chama a atenção nessa parábola de Jesus, sabe qual que é? Porque não foi profeta que foi falar com aquele homem. Você já notou isso nessa parábola? Pastor, nunca notei. É porque você não leu, irmão. Vamos fazer uma combinação aqui. Vamos ler a Bíblia, irmão. Às vezes eu estou até meio chato, mas todo mundo, Alessandro, sempre falando quase todos os cultos. Irmão, leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia. Se você prestar atenção ali, você vai ver que o próprio Deus, não é apóstolo, não é profeta, não é ninguém, o próprio Deus fala com aquele homem, libera uma sentença dizendo, louco. Se hoje pedirem a tua alma, o que você tem em tuas mãos? O que você tem para apresentar? Ah, Senhor, eu tenho um celeiro cheio. Você acha que Deus se importa com um celeiro cheio?
Você acha que Deus se importa com minha conta bancária, com a minha casa, com o meu carro, com o meu diploma na parede? Será que é com isso que Deus se importa, irmão? Meu Jesus amado. Sabe o que Deus realmente quer ver em nós, irmãos? A imagem do seu filho. Deus quer olhar para você e quer ver o seu filho. Tem uma canção muito antiga. Não é que eu seja muito antigo, viu, irmãos? Mas é que eu já tenho muita coisa, muita bagagem. Né? Quando era criança, em torno de 8 anos, eu já ajudava o pastor Nelson a gravar programa de rádio. E eu escutava muito Sedão. Quem não conhece Sedão é aqueles discos de vinil, os bolachão. E tinha uma canção num grupo chamado Êxodo. Está lá no Google se você quiser achar um dia. E tinha uma canção assim, passo a passo. O coro dessa canção diz assim: o que faria Jesus em meu lugar? Passo a passo, lado a lado. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora. Felipe, você sabe cantar essa canção Primeiro Amor? Você pode cantar? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. E eu gostaria que você fizesse essa pergunta para você. E eu estou encerrando o culto. O que faria Jesus no seu lugar? Em decisões importantes, em obras importantes na sua vida. Será que se Jesus chamasse você, como diz a parábola, se pedirem a tua alma hoje, o que é que você tem para apresentar? Eu vou ser bem sincero, e eu acho que você precisa. Vou trocar aqui. Eu não acho, eu tenho certeza. Essas coisas da língua portuguesa é complicada, né? Eu tenho certeza que você precisa fazer uma reflexão com você mesmo. Eu tenho certeza que você precisa olhar para dentro de você. Não é eu olhar para dentro de você, é você olhar para dentro de você mesmo. E olhar para dentro de você agora, irmão, e dizer assim: será que se chamasse a minha alma hoje, o que é que eu tenho nas minhas mãos para apresentar para Jesus? O que eu tenho, o que eu possuo para dizer: Senhor, valeu a pena tu me salvar, valeu a pena tu dar a vida por mim naquela cruz, porque hoje eu sou como uma vara enxertada na videira, e graças a ti, não é graças a mim, não é porque eu sou uma boazinha vara, não é porque eu sou uma vara boa que eu estou produzindo fruto, não, eu só produzo fruto porque eu estou enxertado na videira. É por causa de estar ligado, como diz aquela canção antiga, né? Eu era um jambuzeiro bravo, mas eu fui enxertado na videira, e por causa de ser enxertado nessa videira, eu consigo produzir fruto. E eu pergunto para você: está produzindo fruto, irmão? Então, se não está, corre aqui para frente, eu vou encerrar o culto orando por você. Eu não vou insistir muito, mas eu sei que eu preciso orar por quem quiser. Se você não tem certeza, meu irmão, vem para frente e diga: Jesus, eu preciso da tua misericórdia, eu preciso da tua bondade na minha vida, e eu preciso produzir, eu preciso ser produtivo, eu quero voltar ao primeiro amor, eu preciso voltar às primeiras obras. Um pouquinho mais de piano, por favor, Júnior. Piano. Eu quero reconstruir. Aleluias. Vou regressar ao caminho, rever
as primeiras obras, Senhor. Vem dizer para o Senhor: eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu sei que o Espírito Santo falou com mais gente aí no banco. Então está com você, meu irmão. É uma decisão sua, pessoal. Feche os seus olhos, incline a tua fronte. Senhor, eu não conheço o coração, eu não consigo enxergar, Senhor. Eu não sei, Senhor, quais são as lutas, adversidades que até fizeram o meu irmão, minha irmã, Senhor, esfriar no seu amor, no seu primeiro amor. O que frustrou, o que indignou, Senhor meu Deus. Quais foram as lutas, Pai? Qual foi as adversidades, Senhor, que eles enfrentaram, Senhor? E muitas vezes em aquela frase: eu vou fazer o que der para mim fazer. E assim o inimigo tira a alegria, tira a paz, tira o gozo, Senhor. Mas nessa noite a tua palavra foi ministrada, Senhor. E eu quero pedir que tu renove a força dos meus irmãos, restaurando, Senhor, a energia do primeiro amor, o vigor do primeiro amor, a força do primeiro amor em suas vidas. E os ajudem a continuar na carreira que está proposta, Senhor, a cada um deles. Senhor, nós pedimos a tua bênção sobre eles, pedimos a tua graça sobre a vida deles, porque eu quero, Senhor meu Deus, ver os meus irmãos na eternidade contigo, Senhor. Eu quero ver os meus irmãos no céu, Senhor. Então nós queremos abençoar esta igreja hoje também, Senhor, para que ela seja uma igreja vitoriosa, fortalecida na força do teu poder, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos anima, Senhor, nos renova, Senhor. Ui, cabalabaço berrévias. Ora base. Oh Jesus, em nome do Senhor Jesus. Senhor, abençoa os teus filhos. Todos nós, Senhor, nos anima para que possamos voltar ao primeiro amor, Senhor. Aquela garra, aquela força, aquela energia, aquela disposição, independentemente do que os outros pensem ou achem, Senhor. E possamos cumprir a missão para a qual nós fomos designados, Senhor. Sermos luz do mundo e atrairmos, Senhor meu Deus, todos quanto pudermos para a tua luz, Senhor. E nós abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém, Jesus.